na Onda do Esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falarmos da vitória do Botafogo lá no Engenhão, 4-2 em cima do Fortaleza. O Botafogo que rebaixou o Fortaleza para a segunda divisão. E a vitória do Fluminense no Maracanã, 2-0 em cima do Bahia. Você vai curtir também, sabe o quê? Tudo sobre a 38ª rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro. A seleção do Momento do Esporte. Será que você vai gostar dos jogadores que a nossa equipe escolheu como a seleção do ano do Campeonato Brasileiro? Vamos falar também dos classificados, dos rebaixados, os resultados dos jogos, tudo aqui do Momento do Esporte, que está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na Série D, mais 8 anos na Bandeirantes, 8 anos na TV Record, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV, porque na Napa TV, você sabe, é muito mais esporte para você. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para o nosso trabalho. Não é só inscrever não, dê o seu joinha também, o seu like. Senta o dedo no like hoje, porque aqui está recheado de informações para você que é um telespectador privilegiado. Já vou começar o programa falando do Campeonato Brasileiro, da última rodada do Campeonato Brasileiro, que teve os seguintes resultados. Coloca na telinha aí. No sábado, o Sub-20 do Flamengo empatou com o Mirassol, porque o Papai do Céu não quis que fosse a vitória, né? E o juiz também, 3-3. Fluminense venceu no domingo, o restante dos jogos todos no domingo, 2-0 Fluminense em cima do Bahia, 4-2 o Botafogo em cima do Fortaleza, 1-1 o Corinthians com o Juventude, 3-0 o Santos em cima do Cruzeiro, 5-0 o Atlético Mineiro em cima do Vasco, 3-1 o Internacional sobre o Bragantino, 1-0 o Vitória. Olha, o Vitória veio lá de baixo, conseguiu a permanência na primeira divisão, venceu o São Paulo 1-0. O Palmeiras venceu o Ceará lá, também o Ceará que foi rebaixado, 3-1. E o Ceará de esperar, o Grêmio meteu 4-0 no Sport. Dito isto, vamos agora à classificação, rigorosamente, a última classificação, atualizada. Você vai saber como é que ficou aí o clube do seu coração depois da 38ª rodada. Flamengo, campeão, tem 79 pontos. Palmeiras, 76. Cruzeiro, 70. Mirassol, 67, Fluminense quinto com 64, Botafogo sexto com 63, sétimo Bahia 60, oitavo São Paulo 51, nono Grêmio 49, décimo Bragantino 48, Atlético o mesmo número de pontos, 48 o décimo primeiro, Santos décimo segundo 47, Corinthians décimo terceiro 47, Vasco, hein, quem diria o Vasco, décimo quarto 45, Vitória décimo quinto 45, 16º Internacional 44, que foi salvo pelo Gungo ali, o Abel Braga foi lá e conseguiu a vitória e não deixou o Internacional ser rebaixado. Aí os rebaixados, né? Lamentavelmente, 2 times do Ceará. Ceará 17º, 43, Fortaleza 18º, 43, 19º Juventude 35 e 20º o Sport 17. São os 4 rebaixados, a gente lamenta profundamente, porque o Fortaleza mandou embora o Voivoda, depois trouxe o Renato Paiva, não deu certo, e o Martim Palermo assumiu o time 17 rodadas, olha, por um triz mesmo, ele não conseguiu a permanência do Fortaleza, lamentavelmente. Fortaleza não merecia isso, né? Foi rebaixado juntamente com o Ceará, né? Aí, depois de tudo isso aí, você vai curtir aqui agora a seleção do Campeonato Brasileiro escolhido pela equipe do Momento do Esporte, né? Confira aí na telinha, né? A equipe do Momento do Esporte escolheu os seguintes jogadores da seleção, 38 rodadas. Vamos lá. O goleiro é o Walter do Mirassol, lateral direito Paulo Henrique do Vasco, zagueiro de área pela direita Léo Ortiz do Flamengo, pela esquerda Léo Pereira do Flamengo, lateral esquerdo Reinaldo do Mirassol. Meio de campo Jorginho do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e Arrascaeta do Flamengo. Ataque Ryan do Vasco, Caio Jorge do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras. O técnico, o melhor técnico, né, do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. O melhor técnico é quem ganhou o brasileiro, pô. Estão falando aí no técnico do Mirassol, colocaria ele como revelação. Bom, melhor técnico, Felipe Luiz, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Craque, Arrascaeta do Flamengo. Revelação, Ryan do Vasco. Dito isto,
meus amigos e minhas amigas, hora em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do Botafogo. Botafogo nisso. Botafogo sapecou 4-2 em cima do Fortaleza. Foi um jogo muito difícil mesmo. Fortaleza saiu na frente, Botafogo está com o time ajeitadinho, bem arrumado, né? E conseguiu essa vitória maravilhosa e ficou na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Quem vai falar, quem vai contar a história desse jogo é ele, Marcos Salles, de volta aqui no Momento do Esporte. Fala aí, Marcos Salles. Forte abraço para você, para Tony De Luca e também para Dani Nascimento. Napoleão, o Botafogo encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro na 6ª colocação na tabela de classificação com 63 pontos. Uma vitória 4-2 diante da equipe do Fortaleza, que deu trabalho, já que tentava aí permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Saiu na frente com o gol do Breno Lopes, mas o Botafogo virou com gols ali do Montoro e também do Arthur Cabral, e na sequência a equipe do Fortaleza empatou numa cobrança de pênalti. Veio o segundo tempo e o Botafogo conseguiu mais 2 gols com o Marçal e também com o lateral Matheus Ponte, fazendo o resultado final de 4-2 para a equipe alvinegra, resultado que acabou rebaixando a equipe do Fortaleza e deu aí, né, a classificação a pré-Libertadores para a equipe do Botafogo. Isso caso Fluminense ou Cruzeiro não vençam aí, no caso, a Copa do Brasil. Se um dos dois vencer, for o campeão, o Botafogo entra na fase de grupos, já que abre mais uma vaga com a vitória, né, de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil. Então o Botafogo terminou bem o ano, aí com uma boa invencibilidade nessa fase final do Campeonato Brasileiro e essa goleada diante da equipe do Fortaleza. O técnico, o David Ancelotti, vai permanecer aí para a temporada 2026. É claro que o time deve se fortalecer e brigar por coisas maiores aí no ano de 2026, Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Marcos Salles contou toda a história do jogo. Vamos agora curtir o técnico do Botafogo, o David Ancelotti. Fala aí sobre essa vitória, David Ancelotti. De ânimo ao Fortaleza, que baixou, mas teve uma sequência muito boa. 9 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas, e fez um trabalho muito difícil para nós hoje também. Sim, o resumo um pouco da temporada foi esse jogo. Começamos com muitas dificuldades, mas tivemos a capacidade de virar mais uma vez no último período desse campeonato. Então, feliz por como acabamos. Acho que acabamos com uma sequência boa e daí confiança para ser mais ambicioso no próximo ano. Uma temporada difícil, com muitos problemas. Infelizmente não deu para brigar por títulos, mas orgulhoso porque os jogadores sempre mantiveram um bom ambiente diário, estivemos juntos, deram tudo, sempre procuraram representar da melhor maneira esse clube, que é um clube muito grande. Daí a presença do técnico David Ancelotti. Para fechar o noticiário do Botafogo, eu vou só lembrar aqui a galera do Botafogo que tomara que esse ano de 2026 já haja planejamento, porque em 2025 foi realmente um horror, né? Não teve planejamento, o time se safou aí, porque vai disputar a Libertadores no próximo ano, mas olha só, já começa o ano, ninguém sabendo o que vai acontecer. Cuiabano vai voltar para o time que foi contratado, coisa que só acontece no Botafogo. Ele foi contratado, depois o Botafogo pegou emprestado. É verdade, é verdade. Foi contratado pelo time da Inglaterra, depois o Botafogo pegou ele emprestado. Agora dia 31 agora vai devolver. Aí, David Ancelotti é técnico do Botafogo e auxiliar técnico do pai da seleção brasileira, né? Vai ter convocação. 2026 é ano de Copa do Mundo. E aí, como é que fica? O Botafogo vai trazer um outro técnico, ele tem contrato até final de dezembro de 2026. Meu amigo, não me pergunta, é coisa de maluco, coisa de loucura mesmo, né? Mais um problema para o Botafogo resolver: falta de planejamento, né? Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina.
O Vasco, meus amigos, minhas amigas, quem diria, né? O Vasco encheu o torcedor de esperanças, né? Vencendo 5 seguidas e tal. E olha, só não foi rebaixado porque Papai do Céu não quis. Porque fez de tudo para ser rebaixado, né? Fez de tudo, né? Ganhou 5 seguidas, aí depois perdeu 5 seguidas, aí começou a perder, e ontem, para não ser de forma diferente, o sábio, o bom treinador, Fernando Diniz, colocou um time misto, um time alternativo, para jogar contra o Atlético Mineiro, achando que o Atlético Mineiro era baba do quiabo, que o time do Vasco, né, que já é um time principal, já não é bom, tu imagina um alternativo, né? Tomou um sapé caiaiá de 5-0 para criar vergonha na cara, né? Eu não vou nem me alongar muito, porque quem vai falar revoltado que é vascaíno é o Marcos Salles, né? Que derrota cachapante, ô Marcos Salles. Fala dessa derrota aí, por favor. Foi a Belo Horizonte enfrentar a equipe do Atlético Mineiro e foi humilhado, atropelado, né? Não conseguiu nem anotar a placa do caminhão. 5-0 para a equipe do Atlético Mineiro e ainda o Hulk acertou 2 bolas na trave. O time foi com um time alternativo não, com um time reserva. E eu não sei o que deu na cabeça do Fernando Diniz que achar que o time reserva poderia fazer frente à equipe do Atlético Mineiro, né, que saiu na frente com o Alonso, depois ampliou numa sequência de fatores aí, começou com um escanteio numa perda de bola do Cocão, Matheus Carvalho. Depois o Hugo Moura acabou fazendo uma falta bizonha, falta essa que acabou também culminando com a sua expulsão. E aí, vamos lá, o Hulk é um grande cobrador de falta, chuta forte. O Daniel Fusato, goleiro reserva, me bota um jogador na barreira. Mole. Se com barreira a possibilidade do Hulk fazer o gol já era muito grande, com um jogador na barreira foi mole, foi mamão com açúcar. 2-0 para a equipe do Atlético e aí, meu amigo, foi só aguardar o tempo para a goleada aí se desenhando e 5-0 ainda foi pouco, já que o Hulk acertou 2 bolas na trave. Um vexame, uma vergonha, né, que o time do Vasco fez, demonstrando que tem jogadores ali que não tem a menor condição de vestir a camisa do Vasco. O Hugo Moura, muito mal, a terceira expulsão de forma infantil do jogador, com Matheus Carvalho jogando mal, com a dupla de zaga não conseguindo marcar ninguém, lateral esquerdo Vitor Luiz muito ruim, Tietê jogando improvisado na ponta, o Verratti, meu amigo, quase não tocou na bola, e ainda quando o Hugo Moura acabou sendo expulso, o escolhido para sair, para a entrada do Leandrinho foi o Verratti, que saiu muito nervoso, com muita bronca mesmo, saiu jogando garrafa, chuteira, o que ele podia jogar, ele jogou. Depois, no intervalo, é claro que ele se acalmou, mas o time do Vasco deu aí o maior vexame aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu demais, Marcos Salles revoltado. Nós somos profissionais, somos jornalistas, mas não somos filhos de chocadeiras. Nós temos o nosso time, né? O Marcos Salles, por exemplo, é vascaíno. O meu querido grande do nosso timaço, Paulo César Rabelo, é vascaíno. O meu querido deputado federal, Renato Machado, estou tentando falar com ele, não estou conseguindo, é vascaíno. Felipe Bittencourt, vascaíno, em Maricá. Enfim, o pessoal está revoltado, né? Aí, quando um repórter perguntou pro Fernando Diniz que a torcida estava chateada, ele falou: você não representa a torcida. Não é por aí não, Fernando Diniz. Você quer ver agora? Vamos então curtir o Fernando Diniz tentando explicar que a derrota foi em função da expulsão do Hugo Moura. Fala aí. Boa noite, Fernando Diniz. Primeiramente, boa noite. É difícil falar depois de uma derrota de 5-0. Eu acho que não dá pra gente desconsiderar a expulsão que teve no jogo. 19 minutos de jogo, a gente estava já 1-0, você perde um jogador expulso e no mesmo lance já tomou o segundo gol. O time não é que estava a maioria dos reservas, eram todos, inclusive o goleiro, então não era a maioria. Todos os reservas, praticamente nenhum titular entrou em campo. Se o Sub-20, inclusive, não tivesse férias, eu não teria nem trazido para o banco os jogadores que eu trouxe hoje. É uma opção que a gente fez, jogar num campo sintético sempre é difícil e é um time que tem uma vocação ofensiva grande, o Atlético Mineiro, e a gente pode falar da derrota, que é muito dura. A gente devia ter feito um trabalho muito melhor no segundo tempo, que a gente veio numa postura do segundo tempo para se defender e achar uma bola de contra-ataque, como o David teve aquela chance, mas a gente podia ter marcado muito melhor do que marcou. A gente foi muito passivo na marcação,
O jogo se assemelhou um pouco ao jogo do Independente Del Valle, quando a gente teve o Pitô expulso no primeiro tempo. A gente deixava cruzar, não marcava a área e não pegava rebote. Então foi uma marcação coletiva muito falha. Em relação a jogadores, não dá para você avaliar um jogador só por causa do jogo de hoje. É no somatório, senão você vai acabar cometendo algum tipo de erro. Então essa avaliação ela não vai ser feita só por causa do jogo de hoje. E o que fica para o jogo da Copa do Brasil é que, independente de quem entra em campo, a gente tem que ter um respeito muito grande pela camisa do Vasco e se dedicar ao máximo, independente se é um jogo de final de campeonato, se é um jogo de cumprir tabela, se é um jogo se é a última rodada do Campeonato Brasileiro, se é jogo amistoso, se é jogo treino, a gente tem que se empenhar do primeiro ao último minuto. Daí, Fernando Diniz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou defender aqui os meus colegas, né? O Fernando Diniz, ele se revolta quando... Cara, os meninos que estão lá fazendo cobertura do Vasco, eles têm os canais do YouTube deles, né? De torcida do Vasco, mas são profissionais, cara. Por exemplo, o meu amigo, o Fabinho, trabalhou na Tupi, trabalhou em emissora grande, né? O Flávio Dias, o gigante, trabalhei com ele na capital, ele trabalhou na Tupi também. Esses caras são profissionais, gabaritados, então eles representam sim as torcidas do Vasco, porque eles estão lá, eles acompanham os treinos, acompanham tudo, pô. Então o Fernando Diniz perdeu um pouco o equilíbrio, discutiu lá com um companheiro nosso lá, dizendo que ele não representava a torcida. Eu acho isso errado, né? Pô, sobre o Vasco, né, você vai ver aí o gol do golaço. Primeiro você vai ver o vermelho aí, ó. O vermelho para o Hugo Moura. Isso aí não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Ele escalou mal o time, pô. Escalou mal o time. Então olha a pedrada olha a pedrada que o Hulk deu. Meu Deus do céu, uma patada atômica, né? Então, foi 5-0, poderia ter sido muito mais. O Vasco jogou absolutamente nada. A aposta do Fernando Diniz foi errada. Uma aposta errada. O Vasco já ficou todo aberto, cara. O Atlético Mineiro pode não estar vivendo um bom momento, cara. Não ganhou nada, né? Vem perdendo aí direto. Mas tem que respeitar, cara. É um time que tem jogadores de peso. Tem Dudu, tem o Alexandre, tem aí o Hulk, tem jogadores importantes, cara. Foram contratados, o Gabriel Menino, fez um bom time. Né? Agora, nada deu certo, as contratações não deram resultado, mas ele tem um timaço, pô, né? E o Hulk ontem resolveu jogar tudo que sabe e que não sabe, desequilibrou, né? O Dudu também jogou um partidaço, né? Tem o Rony inclusive fez o gol que foi anulado, enfim, foi um jogo em que o Vasco realmente não viu a cor da bola, o Vasco não viu a cor da bola. Aí, quando a vaca já estava no brejo com o Bezerra e tudo, ele começou a mudar, mas aí não tem como, cara, não tem como, né? Tomou um sapé caiaiá, porque, ó, gente, daqui a alguns anos, você vai ver lá na súmula, Atlético Mineiro 5, Vasco 0. Ninguém vai imaginar que o Vasco começou com o time todo de garoto, né? Time alternativo, aí o gol até o Dudu, ressuscitaram o Dudu, que não fazia gol um montão de tempo aí, ó. Tudo em nome da alegria. Agora, juntar os cacos, entendeu? Pode mandar para cá, juntar os cacos e agora, meu amigo, só tem agora uma alternativa, conseguir o título da Copa do Brasil, que começa agora na quarta-feira contra o Fluminense. Tomara que o Vasco dê a volta por cima e consiga esse título que a torcida tanto espera. Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Quarta-feira tem mais, vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar do Mundial de Clubes, tudo aqui no Momento do Esporte. Que sabe que aqui você não perde o lance, né, meu irmão? Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Tchau, até quarta.